Vamos lá. Qual é o caso? Paciente de 87 anos, sexo feminino, natural de Porto do Sauípe, procedente de Salvador, ex-confeiteira católica, relata que há 6 meses da admissão iniciou o quadro de dispneia aos esforços, associada a edema de membros inferiores e aumento de volume abdominal. Além disso, relata que houve episódios de fezes escurecidas no último mês. Relata também que já houve outros episódios semelhantes de edema intermitente de membros inferiores e aumento de volume abdominal, com internamento há 7 anos atrás pelo mesmo episódio. O paciente nega esterilização de sangramentos, febre, tosse produtiva e redução do débito urinário. Antecedentes médicos e antecedentes familiares, a paciente nega hipertensão arterial sistêmica, não soube relatar sobre histórico de diabetes mellitus, histórico de insuficiência venosa periférica, né, segundo informações escolhidas, internamento em 2017 por quadro semelhante e nenhum antecedente familiar digno de nota. Hábitos de vida, nega tabagismo e etilismo. Ela possuía epidemiologia positiva para Chagas. Ao exame físico, a paciente apresentava-se em bom estado. Esse dado epidemiológico tem valor, porque não é um dado epidemiológico espúrio. O cara interna com unha cravada, epidemiologia positiva para Chagas, não tem sentido. Não, entendeu o que eu quero dizer? Nesse contexto, porque esse dado na história é importante? Porque eu já estou com algumas hipóteses, no momento em que ela tem uma queixa principal, eu já tenho hipótese gerando. A hipótese de largada já está saindo. Dispneia progressiva aos esforços, edema de membro inferior, já faz parte da hipótese, a possibilidade de insuficiência cardíaca. Então, essa pergunta é interessante. Entendeu o que eu quero dizer? Se você tem na sua hipótese de largada a possibilidade de hepatopatia, você vai dirigir sua anamnese na possibilidade de hepatopatia. Se você tem hipótese na sua anamnese de nefropatia, você já vai dirigindo a sua anamnese pela nefropatia. Se você tem hipótese das 3, você vai dirigir sua anamnese para as 3. Não tem estresse e você vai funilando, deu para entender? Então esse dado epidemiológico sim é um dado pertinente. Por quê? Porque há uma possibilidade de insuficiência cardíaca, então consequentemente é um dado importante para a gente no nosso meio Chagas. Beleza? Ao exame físico, a paciente apresentava-se em bom estado geral, lúcida e orientada, sinais vitais, frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto, frequência respiratória de 28 incursões respiratórias por minuto, pressão arterial de 10 por 8, saturação de O2 de 96% em ar ambiente e temperatura axilar de 36,5 graus Celsius. Mucosas anictéricas normocoradas, exame de cabeça e pescoço notável apenas por presença de edema periorbital bilateral e estase de jugulares bilaterais em decúbito dorsal inclinado entre 45 graus, sem linfonodomegalias palpáveis. Ao exame do aparelho cardiovascular, uma observação importante, eu não tenho mais detalhes porque eu peguei realmente do prontuário, o que estava na admissão, então enfim. Do aparelho cardiovascular não havia ictus visível nem palpável. Em ausculta cardíaca havia bolhas em 2 tempos, hipofonéticas, arrítmicas, sem sopros. A ausculta respiratória havia redução de murmúrio vesicular em ambas as bases pulmonares, bem como presença de crepitações em 2 terços inferiores bilateralmente. Ao exame físico do abdômen havia distensão abdominal intensa, as custas de líquido acítico, com o sinal de Piparote, dificultando esse volume todo dificultou bastante a palpação superficial e profunda. Abdômen indolor a palpação. Em membros inferiores, presença de edema simétrico acima dos joelhos com cacifo, 2 cruzes em 4. Restante do exame segmentar normal. Perfeito. Ou seja, a gente está diante de uma mulher de 87 anos de idade, admitida com um quadro de 6 meses de dispneia progressiva aos esforços e edema de membros inferiores. Esse é o núcleo do que está sendo apresentado, e de antecedente médico ela conta que já teve internação por quadro parecido há 7 anos. Sem nada mais digno de nota, teve um quadro de melena relatado recente, mas me parece ser um fato espúrio no contexto evolutivo dela, ou seja, não necessariamente com uma relação direta com o que ela está apresentando há 6 meses. No exame físico, que chama a atenção dela, além do edema palpebral bilateral, um estase de jugular bilateral junto com crépitos bibasais. Eu acho que basicamente digamos assim, seriam os pontos que eu ia entrar no caso para pegar. Caneta de pobre é foda, né? Mas enfim, vai. Obrigado. Então, assim, qual seria o raciocínio? Óbvio que todo mundo, eu já falei, já antecipei, está precisando de insuficiência cardíaca aqui de cara. Acho que a gente tem pouca dúvida que a insuficiência cardíaca vem como uma grande hipótese diagnóstica, porque você tem edema de membro inferior associado com dispneia aos esforços e crépito pulmonar, crépito bibasal. Então você tem algum grau de congestão pulmonar, e se tem congestão pulmonar, até que se prova o contrário, eu tenho sobrecarga volêmica, eu tenho um aumento da pressão hidrostática. E por ter aumento da pressão hidrostática, eu estou hipervolêmico por insuficiência cardíaca, eu estou com insuficiência renal. Beleza? Acho que eu não tenho muita dúvida disso. A insuficiência renal, você pode dizer, ela tem edema bipalpebral, então o rim sobressai.
Se fosse síndrome nefrótica, ou seja, edema no rosto, pensa em edema nefrogênico, né? Assim, lembra? Inchou o cara, rim, inchou o rosto, rim, inchou o rosto, rim. Eu concordo, tá? Não está errado isso. O rim pode inchar a pessoa, seja por pressão hidrostática, insuficiência renal, seja por pressão oncótica, redução da pressão oncótica, por síndrome nefrótica, né? Ambos você pode inchar o rosto, tá? Ambos você pode de fato ter edema bipalpebral. Tem um porém aqui, é o seguinte: se fosse síndrome nefrótica, você não tem congestão pulmonar. Já explicado, já está bem documentado. Então isso não pode ser síndrome nefrótica nessa paciente. Se ela tiver, ela tem síndrome nefrótica com outra coisa. Mas não síndrome nefrótica ser a causa de tudo, não. Tem estase jugular. Se tem estase jugular, tem insuficiência cardíaca direita, até que se prova o contrário. Então veja, e a insuficiência renal aguda poderia ser? Poderia, exceto por um processo. Insuficiência renal aguda, fazer essa retenção volêmica, com edema palpebral, com congestão pulmonar, não esperaria estase jugular. Deu para entender o que eu quero dizer? Estágio jugular não costuma acontecer. Estágio jugular significa comprometimento do lado direito do coração. Não dá para correr. Certo? Esse é um ponto. 2. A insuficiência renal aguda, eu esperaria hipertensão nessa paciente, a ponto de fazer essa hipervolemia. Entendeu o que eu quero dizer? Esperaria um quadro mais... Está normotensa, atendendo até a hipotensão. Então ela tem alguns elementos que são trazidos aqui que me fazem dizer o seguinte: o coração está com problema e eu não abro mão. Por quê? Porque tem estase jugular e tem congestão pulmonar. Então ele está em doença do lado esquerdo e doença do lado direito. Deu para entender? Do coração. Se tem um problema renal junto, eu vou plotar isso numa síndrome cardiorrenal. Se tem um rim junto, eu vou dizer que a doença que atacou o coração está atacando o rim. Se vier a ter. Deu para entender? Mas eu acho que a anamnese e o exame físico dessa paciente, eles já contemplam um diagnóstico de uma insuficiência cardíaca, né? Congestiva. Esquerda, edema agudo do pulmão, edema agudo não, congestão pulmonar. Direita, estase jugular, ascite, edema de membro inferior e pronto. E aí você vai dizer como que o coração enche o rosto, né? Aí você vai dizer, se eu aprendi que era só o rim que fazia e você está dizendo que não deve ser o rim, então o que é que... E o coração faz? Faz. O bizu é o seguinte: o coração, quando você tem... Porque pela descrição do que o Lucas está trazendo, e isso o aspecto na beira do leito ele é automático. No leito você olha para o paciente, você já vê. Aqui a gente está fazendo uma abstração, não está diante do paciente. Mas quando você está diante do paciente, você olha, você vai ver o seguinte: esse cara está com muita congestão sistêmica e pouca pulmonar, muita congestão pulmonar e pouca sistêmica, ou os dois equilibrados. Deu para entender o que eu quero dizer? Porque um cara que incha e cansa é uma coisa. Um cara que cansa e incha é outra coisa. Um cara que cansa, incha é outra coisa. Os três podem ser cardíacos, mas os três estão em locais distintos ou padrões distintos de doença cardíaca. Deu para entender onde eu estou querendo chegar? Então, o que me parece numa paciente dessa que você tem saturando bem, deu para entender? Saturando 96%. Você pode ter tomado um diurético, quando a gente não sabe o momento em que ela chega no hospital, veio da UPA, usou um diurético, deu uma secada, não sei. Mas um estágio jugular, piparote, ascite com piparote, né? Às vezes o desconforto respiratório dela é mais pela ascite do que pela congestão pulmonar, entende o que eu quero dizer? Deitado, e você fica com essa variável. A minha percepção é que essa paciente ela é muito mais edema sistêmico do que edema pulmonar. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? A descrição, por isso que eu digo, no exame físico, na enfermaria você já bate o olho, você já vê o doente. Quando a gente conversando, de boa, deitado, com estágio jugular aqui. Um macete que eu dou para vocês é porque eu vejo todo mundo olhando o estágio jugular a 45 graus, que é o recomendado. Por que é recomendado a 45 graus? Porque se for a 0 grau, você pode ter estágio jugular espúria, por causa de refluxo. E não é uma patológica. Mas eu pergunto, e em pé? Deu para entender o que eu quero dizer? Todo mundo fala, estágio jugular 45 graus, insuficiência cardíaca, legal, insuficiência cardíaca direita. Quem faz estágio jugular é comprometimento direito do coração. Legal. E se eu estiver em pé? Se eu tiver estágio jugular aqui sentado?
você melhora mais ainda, inclusive para você pensar que essa doença cardíaca, ela é eminentemente à direita. Entende o que eu quero dizer? Porque, para você ter estase em pé, é porque a pressão lá, ela é pesada. Deu para entender? E só que isso normalmente não está escrito dessa forma, entendeu? Está escrito estase jugular, presente ou não presente. Mas tem estases de jugulares e estases de jugulares. Sacaram o que eu quero dizer? Assim como você tem cacifo 2 cruzes, tem cacifo 4 cruzes. Assim como você tem ascite com semicírculo de escolha, você tem com piparote. Assim como você tem estase jugular 45, você tem estase jugular em pé. Então isso fortalece alguma hipótese que você tenha, sacou? Então macete para vocês, não precisa botar o paciente logo deitado. Olha se ele tem estase jugular sentado. Se ele estiver sentado, não deite ele não, porra. Espere. Não precisa deitando. Tá conversando com ele, já tá olhando. Porra, tem estase jugular aqui sentado conversando. Aí às vezes o interno vai e bota 45 graus para descrever se tem estase jugular. Eu falei, ele já tem em pé, porra. Entendeu? Você vai explodir a cabeça dele. Entendeu? Você vai fazer uma congestão, né? Vai explodir. Então veja, esse é um dado. Essa paciente me dá a impressão de ter muito mais edema sistêmico do que edema pulmonar, predominando o lado direito do coração, como sede do problema. Tá, sacou? Segundo ponto, segunda característica interessante. Qual é a síndrome que faz estase de jugular bilateral e edema palpebral? E não é o coração. Até porque o edema palpebral te deve sugerir não coração. Veia cava superior. Síndrome de veia cava superior. Comprometimento de veia cava superior, seja compressivo, seja trombótico. Automático. Inclusive você tem que olhar para esse doente e dizer o seguinte: isso pode ser veia cava superior, talvez mais do que insuficiência cardíaca. Ou talvez associado com insuficiência cardíaca. E a doença que está fazendo insuficiência cardíaca também está fazendo veia cava superior. Deu para entender o que eu quero dizer? É tão complexo porque isso gera edema palpebral, porra. No coração é tão exceção que você tem que tomar cuidado com o seu pensamento, beleza? Mas digo e repito, se tiver estase jugular pra cacete, meu irmão, sentado, em pé, 90 graus, você começa a aceitar edema palpebral, edema de face nessa condição. Inclusive essa é uma pista diagnóstica para a etiologia do que está acontecendo. Veja, então eu acho que o caminho é esse. Repito, pega o coração e você vai dividir coração esquerdo e coração direito e botar o pulmão no meio, né? Sempre eu faço esse desenho, sempre isso. O coração esquerdo, que você está vendo ali, coração esquerdo, ele faz congestão pulmonar, coração direito, ele faz congestão sistêmica, via cava superior, via cava inferior, ele vai fazer isso, via cava superior, estase jugular, via cava inferior, vai dar seus ascite, edema inferior, etc. Derrame pleural também. Derrame pleural é marca o lado direito, e não o lado esquerdo, predominantemente. Beleza? Feito isso, você vai dizer quais são as doenças do lado direito do coração. A principal causa do lado direito comprometido é o lado esquerdo. Então, o problema do lado esquerdo que leva ao problema do lado direito. Esse paciente, que é o mais comum, ele normalmente cansou antes de inchar. O cansaço é mais importante do que o inchaço. Deu para entender? Porque se foi o esquerdo que levou ao direito, ele teve que passar pelo pulmão e do pulmão passar para o lado direito. Sacaram? Então, quando o paciente incha para depois cansar, você está do lado direito do problema. E o que é o lado direito? O lado direito é átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito, válvula pulmonar, artéria pulmonar. Deu para entender? Basicamente é o lado direito ali. E o pericárdio. Quando a gente fala do lado direito, a gente está falando disso. Quando está falando do lado esquerdo, eu estou falando do átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, válvula aórtica e a saída da aorta. É o lado esquerdo. Então você vai dizer, beleza. Quais são as... Já que esse paciente inchou e cansou, é a percepção que eu tenho, inchou, muito mais inchaço do que cansaço, piparote e tal. Não é esperado esse ser assim não, gente. O cara parecendo um balão e conversando, mais de boa. Não é muito assim, não saturou 96% em ar ambiente e tal, tão estranho. Você se inchou muito, eu estou do lado direito. O que é que no lado direito tem? O seu exame físico já te ajuda. O seu exame físico pode te ajudar. Veja, se o seu exame físico, o que é que está no meio do coração direito e do coração esquerdo? O pulmão. Não é isso? A dispneia da insuficiência cardíaca esquerda ela é provocada por quê? Pelo comprometimento pulmonar. Deu para entender? A dispneia na congestão pulmonar é por congestão pulmonar, é o pulmão com problema. Mas eu posso ter dispneia por um problema pulmonar que não seja de origem cardíaca. Dispneia progressiva aos esforços. Isso não é de origem cardíaca, isso é de origem pulmonar. Exemplo, fibrose pulmonar. Doença intersticial de pulmão. Doença que fibrosa o pulmão, por exemplo. Então ele fibrosou o pulmão e fez dispneia aos esforços.
Entendeu o que eu quero dizer? Dessa dispneia aos esforços, por causa da fibrose pulmonar, eu fiz uma hipertensão pulmonar e fiz uma sobrecarga do coração direito. O nome disso é cor pulmonale. Beleza? Então você pode ter dispneia aos esforços, mais muito inchaço sistêmico e não ser coração esquerdo, isso ser o pulmão mais o coração comprometido. Deu para entender? É uma outra variável para pegar a dispneia no meio da jogada. Então coração direito, coração esquerdo, pulmão no meio. Se inchou pra cacete, problema do lado direito. Com pouco cansaço, o lado esquerdo deve estar livre. Com muito cansaço, ou é o lado esquerdo ou é o pulmão junto. Deu para entender? Você não vai direto para o coração esquerdo. Não dê esse salto. Quem é que vai te ajudar? Exame físico.